Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência à nossa catequese. A próxima pergunta é: a missa de Paulo VI é inválida? Resposta: os teólogos que analisaram o problema concordam que o missal de Paulo VI conservou a matéria e a forma sacramental, restando, porém, a intenção do sacerdote que a celebra. Como só Deus conhece o coração dos homens, não se pode afirmar que esse missal seja inválido. Porém, podemos afirmar que é ilícito. Próxima pergunta: ir à missa de Paulo VI é pecado? Resposta: é pecado mortal quando o fiel já foi advertido da gravidade desses fatos. Próxima pergunta: a missa de Paulo VI é judaizante? Resposta: devemos esclarecer primeiro o que significa o termo judaizante. A resposta mais clara para essa questão é tornar o cristianismo submisso ao judaísmo. Entendendo isso, podemos afirmar com certeza que a missa de Paulo VI é judaizante. Outra pergunta: além da missa, quais outros atos de Paulo VI e dos papas que se seguiram a ele demonstram essa judaização do catolicismo? Resposta: primeiro, Paulo VI foi à ONU, onde prestou culto ao Deus de todas as religiões, traindo, assim, sua missão para com o Deus verdadeiro. Pois aquele que diz que todos os deuses são verdadeiros são como os que aceitam que a soma de 1 mais 1 pode ser igual a qualquer número que não seja 2. Segundo, Paulo VI foi a Jerusalém reconhecendo a autoridade dos judeus sobre a terra da qual foram expulsos por castigo divino, e que só é santa porque foi onde nosso Senhor Jesus Cristo, a quem eles negam, padeceu e morreu para nos redimir. Assim o disse São Pio X a Theodor Herzl, o pai do sionismo. A partir dessa visita, Paulo VI passou a usar o peitoral de éfode, as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, o mesmo símbolo que Caifás usava quando condenou à morte nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a partir de Paulo VI, tornou-se obrigatório a todos os seus sucessores irem a Jerusalém, prostrarem-se diante do Muro das Lamentações. Podemos perguntar: lamentar o quê? Quarto, a judaização do catolicismo feita por Paulo VI excedeu todas as expectativas dos inimigos de Cristo, pois não se limitou à destruição da missa e a estes gestos de submissão indignos de um vigário de Cristo, mas a toda uma sorte de demolições dos altares, das igrejas, das imagens sacras, dos objetos e paramentos litúrgicos, e a demolição sucedeu à substituição de tudo o que era belo pelo horror daquilo que se chama arte moderna. Basta que vejamos a Sala Paulo VI, que melhor poderia se chamar Sala Paulo Susto. Pergunta: como esse jogo de pinça funciona dentro da Igreja após o Concílio Vaticano II? Resposta: através do mesmo mecanismo esquerda-direita utilizado na política moderna. A esquerda é operada pelos jesuítas e a direita é operada pelo Opus Dei. Enquanto os jesuítas promovem a agenda liberal libertina socialista, o Opus Dei atua como oposição controlada e controla, assim, a reação conservadora. Pergunta: pode nos dar um exemplo? Resposta: Papa Francisco, esquerda jesuíta. Bento XVI, direita conservadora, Opus Dei. Enquanto a esquerda cultua a Pachamama no Vaticano, a direita lança a Pachamama no Rio Tibre. Enquanto a esquerda apoia um movimento LGBT, inclusive dentro da igreja, a direita denuncia à imprensa os escândalos homossexuais dentro da igreja. Enquanto a esquerda apoia o direito ao aborto, a direita o denuncia e promove o movimento pró-vida. Enquanto a esquerda destrói a tradição,
a direita procura dar uma sobrevida à tradição, apoiando os acordistas e armando laços contra a fraternidade sacerdotal São Pio X. Não é difícil ver esse jogo de pinça entre jesuítas e Opus Dei. Basta não estar comprometido nem com um nem com o outro, e as escamas cairão dos olhos. Pois ainda que nos bastidores, muitas vezes esses pontos se invertam, o alvo é sempre o mesmo, a Igreja. Porque as pessoas confundem a esposa de Cristo com os homens pecadores que ocupam cargos eclesiásticos. A estratégia é usar os criminosos para culpar a vítima. Próxima pergunta. Por que o sistema democrático moderno é um problema? Resposta. O sistema democrático moderno funciona por força dos poderes ocultos que o manipulam, e não pela soberania popular, como se afirma. A ideia de soberania popular é falsa, porque a maioria não faz uma verdade. Pergunta: o sistema democrático moderno também entrou na Igreja pelo Concílio Vaticano II? Resposta: sim. O sistema democrático moderno foi a causa eficiente do Concílio Vaticano II e se consolidou através da falsa doutrina da colegialidade. Há aí um paralelo com a doutrina de Martin Buber, famoso cabalista, em sua filosofia do diálogo e a nota de $1 entregue pelo sétimo Rebbe. Pergunta: de que forma se faz esse paralelo? Resposta: o movimento Chabad Lubavitch afirma que essa prática do sétimo Rebbe era um símbolo de caridade. Assim, aquele que recebesse essa nota de $1 das mãos do Rebbe teria o dever de disseminar a caridade a partir do encontro. É preciso não confundir os termos. Isso nada tem a ver com a virtude teologal da caridade cristã, e sim com a doutrina do eu e tu cabalista de Martin Buber. Trata-se de uma forma visível de se estabelecer um elo de ligação para formar um intenso movimento de colaboração espiritual messiânica Lubavitch. O sétimo Rebbe dava a nota de $1, o receptor ficava assim ligado ao sétimo Rebbe, o eu e o tu. E essa nota era o elo dessa ligação espiritual. A nota, porém, deveria ser repassada no futuro para outra pessoa, comprometida com a era messiânica. Dessa forma, se define os poderes políticos que governam o mundo. O próprio presidente Jair Bolsonaro recebeu uma nota dessas, quando esteve se recuperando do ferimento que sofreu na campanha presidencial de 2018. Pergunta: também é assim na Igreja após o concílio? Resposta: lamentavelmente sim. Já dizia o arcebispo de Paris, o cardeal Lustiger, que a Igreja colaboraria doravante em seu diálogo com a comunidade judaica para o pleno estabelecimento da era messiânica. Também o cardeal Jorge Mário Bergoglio, atual Papa Francisco, enquanto arcebispo de Buenos Aires, aplaudiu o rabino Skorka quando este afirmou que se faziam os preparativos para receber o Messias. Então, podemos concluir que há uma condição sine qua non para ser bispo ou cardeal atualmente: favorecer esse projeto messiânico de todas as formas que for possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.